Fábio Hiroshi Hattori, acusado de atropelar 12 pessoas na Raposo Tavares no ano passado, comparece à audiência do caso aqui no Fórum de Sorocaba. Em Sorocaba, lojistas de um shopping do bairro Santa Rosália reclamam que a porta principal do estabelecimento ficou fechada. Brincar é coisa séria e ajuda e muito no desenvolvimento das crianças. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Ex-provedor da Santa Casa, José Antônio Faziabem, esteve hoje na Câmara Municipal de Sorocaba, mas não respondeu aos questionamentos dos vereadores. Andréia Trevisan acompanhou a audiência, é com ela que a gente fala agora. Boa noite, Andréia. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham ao Noticidade. Nós falamos ao vivo da Câmara Municipal. Acabou às 6 horas da tarde a oitiva. Além de Faziabem, compareceram 8 das 9 testemunhas convocadas. Faziabem não respondeu a nenhum questionamento, simplesmente disse que não ia responder a nenhum porque ele estava com uma liminar. Este documento foi entregue durante a sessão e foi expedida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Sorocaba, dando este poder para ele ficar quieto e ainda acompanhado de um advogado. Por conta desta liminar, os vereadores falaram da frustração em tê-lo aqui no plenário durante a tarde toda e não conseguir nenhum esclarecimento sobre o possível roubo de 50 milhões de reais da Santa Casa. Das 8 testemunhas, uma mulher, a coordenadora de enfermagem, ela respondeu aos vereadores porque na próxima terça-feira está marcada uma nova audiência, mas ela não poderá estar presente por conta de um problema particular. Ela questionou a auditoria realizada por uma empresa contratada pela prefeitura. Ela nega que teria feito empréstimo da Santa Casa. Ela diz sim que recebeu 45 mil reais, mas como adiantamento e não como empréstimo, como denuncia o relatório. Portanto, uma nova audiência está marcada para terça-feira, às 2 horas da tarde. De acordo com o presidente da CPI, o vereador Crespo, ele vai solicitar ao mesmo juiz que o provedor compareça, mas que desta vez não tenha nenhuma liminar que o impeça, que o impeça de responder aos questionamentos. Simone. Obrigada pelas informações, Andréia. Olha, ainda falando em política, a sessão da Câmara Municipal de Itapetininga foi movimentada por conta da presença da população. A sessão foi marcada pela presença de cidadãos e manifestantes que carregavam faixas em protesto e até um caixão representando o descontentamento com a situação da saúde pública do município. A população tem sim que participar, nós temos aí uma obrigação moral e cívica de contar com a população, porque é a partir da população é que nós realmente vamos conhecer os problemas. Nas pautas foram discutidos projetos e requerimentos propostos pelos vereadores, como a adequação da placa de divisa entre os municípios de Itapetininga e Alambari, que, segundo o documento, se encontra em local inadequado. Melhorias na iluminação pública e a construção de um parque na Praça da Vila Piedade, o prolongamento da rede de água para o bairro Chapada Grande e a rejeição de comerciantes e usuários da estação rodoviária, a cobrança de taxa de estacionamento. O comerciante já paga caro para ter o seu estabelecimento lá dentro. Hoje não consegue mais vender nada. Na última sessão foi rejeitada e arquivada uma denúncia por suposta infração político-administrativa do prefeito da cidade. Desta vez, a frequência no trabalho do líder do executivo foi discutida em plenário. Segunda-feira ele não vai trabalhar, a gente sabe que ele está doente, não tem condições de dirigir a cidade, pelo visto. Sou o prefeito, né? Terça-feira eu estive com ele. Agora, se ele for da semana, não posso dizer. Terça-feira eu estive com ele na parte da tarde lá, na prefeitura. As sessões na Câmara Municipal de Itapetininga são abertas ao público e são realizadas todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 18h30.
A concessionária Águas de Itu teve o pedido de liminar negado ao tentar anular o decreto de intervenção da Prefeitura, conforme publicado no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. A agência reguladora dos serviços delegados do município reconheceu que a concessionária descumpria o contrato e que não executou os investimentos previstos. O decreto estipula prazo de até 6 meses para a intervenção. Uma professora de Biúna morreu hoje em um acidente na rodovia Bungiro-Nacal. Segundo a Polícia Rodoviária, Sandra Regina Rodrigues da Silva perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão. Ela era diretora de uma escola no bairro Ressaca e estava a caminho para uma sessão na Câmara Municipal para definir o novo plano de ensino municipal. Foi encontrado em Mairinque um cativeiro de uma suposta quadrilha suspeita de sequestrar um comerciante da CEAGESP. O local ficava em uma chácara na altura do quilômetro 63 da rodovia Castelo Branco, sentido interior. Lá foi encontrada uma arma de fogo e os suspeitos foram presos em Osasco e na zona oeste da capital. Prorrogada mais uma vez a sentença do caso Rattori, motorista que atropelou 12 jovens e 6 morreram. Ele continua em liberdade. Amigos, familiares e vítimas chegaram no começo da tarde no Fórum de Sorocaba, com a esperança de um dia decisivo no julgamento. Espero que ele venha, porque já teve outra que era para ele ter vindo e ele não veio. Então a gente fica aí aguardando, né? Maria é mãe do namorado de uma das vítimas e compareceu em todas as audiências. Antes vinha muita gente no fórum. Hoje, pouquíssima gente nos acompanha. Ainda tem as pessoas que nos acompanham, mas são poucas. No começo, a sensibilidade, a comoção era maior. O advogado de defesa fez o que pôde para esconder o réu, que desta vez compareceu à audiência. Rattori responde por atropelar 12 pessoas, 7 morreram. A audiência durou menos de meia hora. A juíza da terceira vara criminal ouviu as considerações do réu e determinou um prazo de 5 dias à defesa e mais 5 para a acusação manifestarem as suas teses. Daniela Querubim deve proferir a sentença até o início do mês de agosto. Entendemos que realmente houve o dolo eventual. Ele contribuiu para que isso acontecesse, né? E se a juíza se entender, será encaminhado para o Tribunal de Justiça para decidir realmente qual é a competência, quem vai julgá-lo, se é ou ela ou o Tribunal de Júri. Ele foi interrogado e no interrogatório ele apresentou a sua autodefesa, que está compatível com todas as provas carreadas aos autos. E posteriormente eu vou fazer a defesa técnica. Satisfeito? Bastante satisfeito. Eu acho muita injustiça o advogado dele falar que o cliente dele não vai ficar preso, entendeu? Provavelmente não vai. Mas só que eu tenho a dizer pra ele que eu fiquei 5 meses, entendeu? Sem fazer nada do que eu fazia do meu dia a dia, numa cama, por culpa do cliente dele mesmo, que provavelmente não vai ficar preso, entendeu? O acidente aconteceu na madrugada do dia 6 de abril do ano passado no quilômetro 107 da rodovia Raposo Tavares. O motorista, Fábio Hiroshi Rattori, na época com 27 anos, voltava de uma festa em Itapetininga quando perdeu o controle do veículo. Ele responde pelo crime de homicídio culposo em liberdade.